Você já imaginou enfrentar centenas de falsos profetas sozinho? Já pensou desafiar um rei poderoso, orar por fogo cair do céu e ver isso acontecer diante dos seus olhos? E se eu te disser que no final da sua vida, esse homem não morreu, mas foi levado vivo? Hoje você vai conhecer a trajetória completa de Elias, um dos profetas mais intensos, misteriosos e impactantes de toda a Bíblia. Mas aqui vai a pergunta que vai te acompanhar até o final. Como alguém que viu tantos milagres também enfrentou medo, solidão e até vontade de desistir? Essa história não é só sobre poder, é sobre fé em meio à crise. É sobre um homem comum sendo usado de forma extraordinária por Deus. Tudo começa de forma simples, quase silenciosa. Elias surge do nada, sem genealogia detalhada, sem introdução grandiosa, apenas uma declaração forte, direta e sem medo. Ele aparece diante do rei Acabe, um dos reis mais perversos de Israel, e anuncia algo que mudaria completamente o rumo da nação. Não haverá chuva, nem orvalho, senão pela minha palavra. Mas por que isso era tão impactante? Porque naquele tempo o povo havia se afastado de Deus e estava adorando a Baal, um falso deus, que ironicamente era considerado o deus da chuva. Agora imagine a cena. Um homem desconhecido enfrentando um rei poderoso, desafiando diretamente a crença de toda uma nação. Era mais do que uma profecia, era um confronto espiritual. E então, a chuva parou. Dias se passaram, semanas, meses, e nada de chuva. A terra começou a secar, a fome começou a aparecer, a crise tomou conta. Mas enquanto tudo isso acontecia, onde estava Elias? Deus o escondeu. Ele foi enviado para um lugar isolado, junto a um riacho, e ali aconteceu algo surpreendente. Elias passou a ser sustentado por corvos. Sim, corvos. Eles levavam alimento todos os dias. Mas por que Deus faria isso dessa forma? Talvez para mostrar que quando ele decide sustentar alguém, não importa o meio, o cuidado chega. Só que o tempo passou, e até o riacho secou. E agora? Se até o lugar onde Deus o colocou deixou de ter água, o que isso significa? Fracasso? Fim da provisão? Ou apenas o início de uma nova direção? Deus então envia Elias para a casa de uma viúva. Agora pense nisso. De um profeta sustentado por corvos para depender de uma mulher que mal tinha o que comer. Ela estava preparando a última refeição para si e para o filho, antes de morrerem de fome. E mesmo assim, Elias faz um pedido. Faça primeiro para mim. Parece duro, não parece? Mas havia algo por trás disso. Uma oportunidade de fé. E o que acontece em seguida? O milagre. A farinha não acaba. O azeite não seca. Todos os dias havia o suficiente. Mas a história não para por aí. Porque, de repente, o filho da viúva morre. E agora? Como explicar isso? Como alguém que vive um milagre diário enfrenta uma perda tão grande? Elias leva o menino para o quarto, ora intensamente, e algo extraordinário acontece. A vida volta. O menino revive. Agora pense, quantas experiências alguém precisa ter para confiar completamente em Deus? Porque Elias estava sendo preparado, algo muito maior estava por vir. Chegamos então ao momento mais marcante de sua história, o confronto no Monte Carmelo. De um lado, Elias, do outro, 450 profetas de Baal. Uma multidão assistindo, um povo indeciso e uma pergunta ecoando no ar. Até quando vocês vão ficar em dúvida entre dois caminhos? Elias propõe um desafio. Cada lado prepara um altar. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Os profetas de Baal começam, gritam, clamam, se cortam. Horas passam e nada acontece. Silêncio. Então Elias entra em cena.
Mas ele faz algo curioso. Ele manda jogar água sobre o altar. Não uma vez, mas várias vezes, encharcando tudo. Mas por quê? Para deixar claro que o que iria acontecer não teria explicação humana. Então ele ora, uma oração simples, sem espetáculo, sem gritos, e de repente, fogo desce do céu, consome o altar, a água, a pedra, tudo. A multidão reage. Não há mais dúvida. Mas aqui vem uma pergunta importante. Depois de um momento tão poderoso, o que você espera que aconteça? Vitória contínua? Glória? Reconhecimento? Mas não foi isso que aconteceu. Elias foge. Sim, foge. A rainha Jezabel ameaça a sua vida. E aquele mesmo homem que enfrentou multidões agora está com medo. Ele se esconde no deserto, cansado, abatido, sem forças, e faz uma oração surpreendente. Já basta, tira a minha vida. Como pode alguém que viu tanto chegar a esse ponto? Talvez porque até os mais fortes também enfrentam momentos de fraqueza. Mas Deus não abandona Elias. Ele envia um anjo, alimenta, fortalece e o leva até um monte. Ali, algo poderoso acontece. Um vento forte passa. Depois um terremoto. Depois, fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Então vem um sussurro, uma voz suave. E é ali que Elias entende. Deus não está apenas nos grandes milagres, mas também nos momentos silenciosos. Depois disso, Elias recebe uma nova missão: levantar sucessores, continuar o propósito. E então chegamos ao final. Ou melhor, ao começo de algo ainda mais extraordinário. Elias está caminhando com Eliseu, conversando, como em um dia comum. De repente, um redemoinho, um carro de fogo. Elias é levado. Não há morte, não há despedida tradicional. Ele simplesmente sobe. Agora pense nisso. Quantas pessoas na história tiveram esse fim? E mais importante, o que essa história quer te mostrar? Que fé não significa ausência de medo, que propósito não elimina dificuldades, e que mesmo nos momentos de fraqueza, Deus continua presente.